Olá, sejam bem-vindos ao canal do chefe Jorge Nascimento. Hoje uma manhã linda aqui em Torres, Rio Grande do Sul, litoral, quase divisa com Santa Catarina. Bom, vamos à nossa receita de hoje. É uma receita que eu posso fazer ela para servir como um acompanhamento de uma salada e também como um belisque, né? Um belisquete, um appetizer, um hors d'oeuvre, tá? A gente vai usar um queijo. É um dos queijos que eu mais gosto, né? Chama-se queijo camembert. Vou contar um pouquinho a história desse queijo, tá? Estamos no ano da Revolução Francesa, a época da guilhotina, e a região do Camembert fica relativamente próxima à região de Brie, tá? E um padre, que naquela época estava, os jaconistas estavam então guilhotinando a nobreza e também o clero, esse padre sai de Brie e é acolhido pela Marie em Camembert. E como agradecimento por ela ter ajudado ele a escapar da guilhotina, tá? Ele ensina a receita do Brie para Marie de Camembert. A Marie faz uma pequena alteração nessa receita e aí nasce então o queijo Camembert, que é esse queijo aqui. Ele é um dos queijos da família de fungos brancos, tá? Isso aqui não é uma embalagem, é necessário ter esse fungo. Aqui no Brasil ele sempre tem essa coloração mais branca, tá? Se vocês forem pegar queijos franceses ou tiverem a oportunidade de viajar para as regiões de Camembert, né? Vocês vão ver que esses queijos Camembert e também até mesmo o Brie são parecidos, tá? Eles têm uma coloração lá mais amarelada, vão de um branco mais amarelado até um amarelado bem mais intenso, que é a questão da cura, né? A questão dos queijos, né, de mofo branco, tá? Eles têm essa tonalidade, então, que vai pro amarelinho até um laranja, tá? E dentro ele tem uma maciez, ele é mais molengo do que esse que a gente acaba usando aqui no Brasil. Uma das grandes diferenças é que lá a legislação permite a gente usar o leite in natura e aqui no Brasil a gente ainda está evoluindo para a questão do leite in natura, leite cru, para a fabricação de queijo, que nós temos uma determinação histórica para a obrigatoriedade de utilização de pasteurização, tá? Mas isso é uma outra aula só para dar uma explicação para vocês. Então, esse queijo camembert, o que eu vou fazer com ele? Tá? É uma receita simples, eu compro o queijo camembert da minha qualidade, com a ajuda de uma faca, tá? Não tiro, eu vejo às vezes, corta o camembert para mim. Cozinheiros ou auxiliares de primeira, quando eu chego na cozinha, tirou toda a parte do mofo branco, que é a característica dele. Só para esclarecer mais um pouquinho, qual a diferença entre o camembert e o brie? O brie, ele tem uma acidez, ele me lembra mais o rabanete, ele é mais picante na boca. O camembert é mais cremoso e um pouquinho mais suave, tá? Ó, corto ele ao meio. Eu vou mostrar a textura dele. Ó, ele tem essa textura, parece meio que amanteigado, né? Tá? Tem um aroma bem característico que é desses mofos brancos, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou pegar uma frigideira, vou colocar esse queijo com a parte do mofo para baixo. Aqui eu já peguei pronto, tá? Que eu fui ao mercado agora há pouco, antes de começar a gravar, e criei essa receita, tá? Com o que eu tinha no mercado que eu gostei. Eu vou largar esses mix de nuts. Aqui eu tenho coco, eu tenho passas, tá? Eu tenho amêndoas. Larga bem generoso. Vou botar mais umas fitas de coco. Aqui da mesma forma. Sei que a passa é uma coisa polêmica, né? Não quer usar passa, não usa passa. Quero usar só nozes, uso nozes. Quero trocar por damascos, enfim, tá? Eu curto todos esses ingredientes aqui. Aí vou colocar algumas folhas de ramo de alecrim. Largo um pouco de alecrim. Ó. Aqui já está criando perfume. Vou dar uma regada
com azeite de oliva, deixa ele dar uma escorrida, ó. Essa besuntada é importante, ó. Tá? E vou levar ao fogo alto, tá? Vou levar lá pro fogão. Por aproximadamente de 7 a 8 minutos. O que eu vou querer? Ele vai criar, tem que ser com tampa isso, tá? Porque ele cria um vapor, a gente está fazendo o mesmo procedimento de um forno, mais regular, e ele vai dar uma derretida. Essa crosta vai dar uma afundada dentro, e aí depois nós vamos servir isso como um aperitivo. Eu vou mostrar uma opção de aperitivo, e vou mostrar uma opção de que a gente também pode servir ele com uma salada, tá? No caso dessa salada, por ele estar quente e a salada fria, a gente chama de should, né? Que é uma técnica, né, de comida que também a gente faz. É uma comida morna, vamos dizer assim. Eu sirvo ele morno, queijo quente demais queima o palato, então ele tem que estar um pouquinho mais numa temperatura menor. E aqui eu vou utilizar, no caso do aperitivo, para falar um pouco sobre o pão pita, pita bread, chamam de pão árabe, pão de ázimo, tá? Isso aqui é muito comum no Oriente, a gente utilizar esse pão. Ele não leva fermento, tá? Isso aqui vem desde a época de Abraão, que é aquele pão que era feito no deserto, tá? Eu já tive a oportunidade de ir para a Ásia, né, para alguns países lá, então eu conheço alguma coisa. Um dos meus prediletos ainda dessa linha, desses pães, chamado pães de ázimo, é o pão folha. Geralmente a gente vê o pão folha muito na Índia, tá? E também na comida síria. Isso vai ficar para outra aula, né? Mas então, vamos lá. Fogão no nosso queijo camembert. Ó, pessoal, então tá, eu abri a tampa da panela aqui. Ó, ele tem que fazer isso, mais um pouco, vou voltar a tampar. Ó, mais uns 4 minutos e ele está pronto. Não é para derreter totalmente, ele tem que ficar uma espécie de fondue, derretido assim, mas não coberto como se fosse um gratinado. Bom, pessoal, saímos do fogão e aqui estamos. Tirando a tampa. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. É essa textura que eu quero, tá? Ó, ver que ele fica, ó, ele tem que ter essa, mas não desmanchar, tá? Então, ó, vou pegar essa crostinha, manter ele aqui, trago ele pra cá, quente, tá? Aqui eu já peguei o meu pita e cortei. Vou servir ele, ó. E aí com esse pita eu vou cortando ele e colocando dentro desse pita, tá? E servindo ele como um aperitivo para a abertura de um jantar ou somente de uma degustação de vinho. E a outra opção, eu tenho aqui um mesclun, né? Eu usei só verdes propositadamente. Se eu também quiser aqui, eu posso pegar um pouco dos nossos ingredientes, que são esses nuts, e largar por aqui. As amêndoas, as passas, as fitas de coco. Dou uma regada, como se fosse temperar ela com um pouco de azeite. Tá? Vou centralizar um pouquinho mais. Venho aqui, pego a minha outra metade. Com cuidado para manter ainda o formato. E largo aqui. E aqui então temos duas opções. Uma saladinha, tá? Com queijo brie em crosta de nuts e alecrim. E a outra então, nosso aperitivo, nosso belisquete, nosso belisque, nosso appetizer, que é este queijo, tá? Um fondue de queijo com as crostas de nuts e alecrim, aonde eu vou degustando isso com as minhas lâminas de pita. Tá? Também, se vocês quiserem fazer a lâmina de pita, que eu vou ensinar numa outra receita, a gente vai tostar ela vai ficar uma tuile, como a gente chama em francês, é uma telha, é como se fosse uma torrada. Então ela fica mais durinha e eu vou cavocando essa mistura de queijo. Então, não esqueça de dar o seu like, tá? Apertar aí para o sininho para avisar quando tiver uma receita nova, inscreva-se no canal do Chefe Jorge Nascimento, no YouTube, nos siga lá no Instagram e uma boa semana para todo mundo e até a próxima receita.